Boa tarde, sétimo ano. Vamos começar mais uma aula? Hoje nós não temos correção de atividade, porque na aula passada a nossa atividade ela foi no portal, tá certo? E hoje nós vamos iniciar um novo assunto. Nós vamos falar hoje sobre saúde. Galerinha, não trabalhei o capítulo todo numa única aula, porque é impossível. O capítulo é complexo, é trabalhoso, então a gente vai trabalhar por partes. Hoje eu trabalhei uma parte, nas próximas aulas a gente vai dando continuidade de acordo com o tempo, tá certo? Então, a nossa aula ela vai vir em forma de slide, porque aí eu consigo trazer algumas imagens e a explicação ela fica melhor também. Espero que vocês gostem. Eu peço que vocês acompanhem no livro aí a nossa explicação, porque facilita para vocês também. Façam atividade com capricho e qualquer dúvida, a tia tá aqui. É só entrar em contato, mandar mensagem, tirar as dúvidas e a gente vai conversando, tá certo? Então, vamos lá? Vamos lá, sétimo ano. Vamos iniciar mais um assunto? Para que fique melhor para vocês, galerinha, eu peço que vocês acompanhem no livro a nossa explicação, tá certo? Na página aí 88. Hoje nós vamos falar de saúde. Vamos iniciar o capítulo 7 aí, falando sobre saúde. Vamos entender um pouquinho aí, tudo relacionado à saúde, ok? O que é ter saúde, né, gente? Vamos entender o que é ter saúde? Será que ter saúde é exatamente o que a gente acredita que seja? Sempre desejamos às pessoas queridas que elas tenham muita saúde, não é? É automático isso da gente. Saúde parece realmente ser algo muito desejado, porque são nossos principais votos no aniversário, no início de novos anos, ou numa simples conversa, né? Mas o que significa a palavra saúde? Normalmente, consideramos saúde quando não apresentamos doenças e, de fato, por décadas, esse termo foi sinônimo de falta delas, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, galerinha, a OMS, ter saúde é um pouco mais que isso. Refere-se ao bem-estar físico, emocional, ou seja, mental, e social de um indivíduo. Se saúde diz respeito ao bem-estar de um indivíduo, por que ouvimos tanto falar em saúde pública? Porque vivemos em comunidade, né? A saúde pública está relacionada à integridade física e mental dos integrantes dessa comunidade. Isso depende diretamente de medidas que possam proporcionar melhores condições de vida, como educação sanitária, nutrição, habitação, empregos e salários dignos, né? Ou seja, condições para que as pessoas elas vivam bem, tenham ao menos as suas necessidades básicas, né? E vivam de uma forma agradável. Quando isso não acontece, temos uma comunidade mal atendida e doente. Nesse momento que a epidemiologia contribui através do acompanhamento, né? Os agentes epidemiológicos, eles acompanham, eles fazem acompanhamento dos fatores que determinam a frequência e distribuição de doenças coletivas. Temos como exemplo, galera, o surto de uma doença como a febre amarela, né? Devemos nos preocupar? Para responder essa pergunta, é necessário analisar os indicadores de saúde em estudos epidemiológicos. Um indicador de saúde, ele pode representar desde uma simples contagem de casos de uma doença em uma região, até o cálculo de proporções, né, razões e taxas mais complexas, considerando principalmente dois fatores, o tempo e o espaço. Para formar um grupo confiável de indicadores, é preciso que os dados sejam completos e apresentem coerência. Por isso é que é tão importante, né, os agentes epidemiológicos. Os indicadores de saúde eles são classificados em demográficos, socioeconômicos, nutricional, ambiental, negativo, ou seja, morbidade e mortalidade, e positivo, quando a qualidade de vida e fator de proteção. No Brasil, os indicadores de saúde pública são os demográficos, eles referem-se ao número de habitantes, sua idade, o sexo, a etnia de uma região, município ou cidade ou estado.
Socioeconômico, né, identificam a renda, a ocupação, a classe social, o tipo de trabalho, as condições de moradia e de alimentação de uma população. A mortalidade, né, indica o número de óbitos, nascidos vivos e nascidos mortos. A morbidade e fatores de risco registram o número de pessoas portadoras de doenças que ocorrem em uma comunidade. E a cobertura, galera. A cobertura acompanha o número de consultas médicas, o SUS, por habitante, o número de internações hospitalares, a proporção de internações hospitalares pelo espaço, no SUS também, por especialidade, proporção de partos, cesáreos, razão entre nascidos vivos, informados e estimados, a cobertura vacinal, ou seja, a cobertura de vacinas no primeiro ano de vida, são alguns exemplos. Tem vários outros exemplos. Você já deve ter recebido em seu lar, todo mundo já recebeu em casa um agente de saúde, né? Que eles orientam a nossa família quanto à prevenção dos focos, da dengue, por exemplo, e que eles explicam que mesmo que na nossa moradia não tenha nenhum foco, não tenha água parada, mas a gente precisa conscientizar os vizinhos, porque um único local, por exemplo, um foco em uma casa, ela pode aí atingir a rua praticamente inteira. Então, às vezes, você não tem um foco em casa, mas o vizinho tem e você acaba sendo prejudicado, sendo atingido, né, por essa doença. Inclusive, agora, nessa época fria, galerinha, a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão dos focos do mosquito da dengue, porque a nossa cidade ela já está tendo um número muito grande de incidência da dengue, e a gente sabe que nós estamos num momento em que nós não podemos nos dar o luxo, né, nem de ficar doente. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, orientar os pais, os avós e a comunidade aí, né, próxima. Agora, vamos... O que significa, né? O que significa sistema imunológico? Vamos entender, galera, o que é o sistema imunológico? O que é, né? Aqui nós temos uma imagem de um corpo, né, humano, com a mão. Aí seria exatamente o vírus do tão temido atualmente Covid-19, né? Então, gente, o nosso corpo, ele reage diariamente aos ataques de bactérias, vírus e outros micróbios, por meio do sistema imunológico. Muito complexo, essa barreira é composta por milhões de células de diferentes tipos e com diferentes funções. São responsáveis por garantir a defesa do nosso organismo, e por manter o nosso corpo funcionando e livre de doenças. Por que é que a gente insiste em que essa doença, principalmente a que é tão falada hoje, o Covid-19, ela atinge pessoas com o sistema imunológico baixo? Exatamente, galerinha. Tudo depende de como está funcionando o nosso corpo. Se você se alimenta bem, se você pratica exercício físico, se você bebe água, o seu corpo, o seu organismo, ele está produzindo anticorpos para que você não seja atingido por essa doença ou qualquer outra doença viral ou bacteriana, entendeu? Então, o nosso corpo, o sistema imunológico, ele tem como função reconhecer agentes agressores e defender o organismo de sua ação, sendo constituído por órgãos, células e moléculas que asseguram que essa proteção entre as células do sistema imunológico, nós encontramos os glóbulos brancos e os leucócitos, né? Os órgãos que fazem parte do sistema imunológico são os linfóides, incluindo o timo, nódulos linfáticos, baço, as amígdalas. Agregados de tecido linfóide nos órgãos são os linfóides, como as placas de Peyer no intestino, grupos de células linfóide dispersas pelo tecido conectivo epitelial do corpo, assim como toda a medula óssea, né? E entre outros. Então, o nosso corpo, ele precisa estar bem. E quando a gente fala no corpo, nós falamos também na questão psicológica. O nosso psicológico, ele precisa estar saudável, né?
nós precisamos estar com um psicológico saudável, nós precisamos, principalmente nesse momento, né, para que nós nos fortaleça, tanto fisicamente quanto mentalmente, procurar encontrar uma paz interior, fazer as nossas orações. Isso tudo aí, gente, contribui para o nosso sistema imunológico. Então a gente precisa ajudar ele a trabalhar, não é mesmo? A gente já viu que o nosso corpo é uma máquina muito complexa e que interpreta dos estímulos que vêm do meio e das respostas adequadas, né? Como toda máquina, nós possuímos uma série de barreiras que atuam protegendo o nosso corpo das ameaças, como eu falei anteriormente. Então imagina aí que o seu corpo é um enorme castelo. Ele é cercado de muralhas, mas possui portas e janelas, por onde podemos ter acesso ao seu interior. Por essas portas, gente, pode entrar uma visita indesejável, né? Que ameace sua família. Ela também pode entrar causando algum dano nas muralhas ou portas, por onde terá acesso ao seu interior. Então, seu castelo tem muralhas e portas reforçadas para que isso não aconteça. Mas se um invasor ultrapassar, há um exército lá dentro preparado para combatê-lo. Então, assim é o nosso corpo. Nós temos barreiras físicas que nos protegem, mas quando elas são ultrapassadas, temos um exército pronto para nos defender, né? E agora nós vamos compreender as ações desses mecanismos. Vamos iniciar aqui com as barreiras naturais, né? Funcionam como as muralhas e paredes do nosso castelo. Frequentemente a pele é a primeira barreira natural. Ela é capaz de bloquear a entrada de agentes invasores. A não ser que ela tenha sido lesionada, né? Caiu, arranhou, criou uma feridinha. Mas você deve estar se perguntando pelos invasores que entram quando respiramos ou nos alimentamos, não é? Nossos órgãos internos também contam com revestimento e secreções que nos protegem. Certos órgãos do sistema respiratório e digestório, por exemplo, são revestidos por mucosas. Pois é, assim somos protegidos pela presença das secreções que nos recobre, como a lágrima, né? A lágrima recebe a mucosa ocular, recobre, perdão, a mucosa ocular. O muco, que é o presente na cavidade nasal, a saliva da cavidade oral, a cera do nosso ouvido na parte externa e o ácido, né, do suco gástrico que protege o nosso estômago. Por isso, galerinha, que a gente insiste em não retirar a cera do ouvido. Ela está ali porque ela tem uma função, né? E a função dela é proteger o nosso ouvido. As lágrimas, elas possuem como função principal garantir a lubrificação e limpeza e proteção dos nossos olhos. Então, essas aqui são as barreiras naturais que o nosso corpo possui. Mecanismos de defesas inespecíficos. Nós temos os mecanismos de defesa específicos e nós temos os mecanismos de defesas inespecíficos. É chamado de imunidade, como eu falei anteriormente, a capacidade de se defender de determinadas enfermidades, normalmente infecciosas. Todo organismo, galera, tem um conjunto de mecanismos de defesa contra essas enfermidades. E esse conjunto, ele se chama de sistema imunológico, como eu falei anteriormente, né? No caso do ser humano, a imunidade é congênita. O indivíduo nasce preparado para se defender de algumas doenças. E ao longo da vida, no entanto, o sistema imunológico se aperfeiçoa e aprende também a se defender de novas agressões. Por isso, nós costumamos distinguir dois tipos de imunidade, que é a inespecífica ou congênita e a específica. Vamos falar um pouquinho sobre a imunidade inespecífica. A imunidade inespecífica é a que o ser humano possui ao nascer, certo? Leva esse nome pela forma como age, pois se manifesta de maneira igual contra diferentes agressores do organismo. O mecanismo da imunidade não específica são os primeiros sistemas de defesas utilizados diante de uma invasão, perante qualquer micro-organismo que entre em contato com o corpo, né? Ele oferece barreiras físicas, que é a pele, as secreções, as mucosas, e fatores antimicrobianos. Esses fatores antimicrobianos são, por exemplo, o suor, o ácido do estômago e etc. Os dois fatores mais importantes, porém, do ponto de vista da defesa contra os micro-organismos, são a fagocitose e a reação inflamatória.
Aqui nós temos um processo inflamatório, que é um processo onde uma pessoa se cortou. E aí, você vê aí, no número 1, galerinha, não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, ó. O número 1 tá aqui, né? Perdão. Aí nós temos a marginação. Aí no número 2 nós temos a diápese. Número 3 nós temos a quimiotoxia. E número 4 nós temos a fagocitose. Eu tô enviando um vídeo para vocês, um link para vocês assistirem. O vídeo é minúsculo, é 1 minuto e pouco. Para vocês verem como é que acontece essa cicatrização. Aí é como se fosse um corte e o mecanismo de defesa inespecífico ele é responsável por essa cicatrização, né? Vamos entender aqui esses dois fatores mais importantes que nós falamos anteriormente, que é a fagocitose e a relação inflamatória. A fagocitose ela é um processo realizado por fagócitos, são as células do sangue, pertencem ao grupo dos glóbulos brancos. Quando entram micróbios no corpo, galera, por um ferimento, por exemplo, né, os fagócitos eles atacam e digerem intracelularmente, ou seja, no interior das células, esses micro-organismos. Então é o que aconteceu aí na nossa imagem. Para isso, eles emitem pseudópodes, que são prolongamentos da membrana celular, e englobam os agentes estranhos, que são geralmente as bactérias ou os vírus que entraram ali. Normalmente em corte são as bactérias, né? No interior desses fagócitos, os micro-organismos eles são digeridos e, portanto, destruídos. Durante esse processo, morrem muitos fagócitos e junto com os patógenos mortos. E constituem aí o que é chamado vulgarmente do pus, tá? Aquele pus, né, que a gente acha nojento e que realmente é nojento, né? Que cria nas feridas, ele é produzido aí pelo processo de fagocitose. Então, o pus, quando a gente vê que tem pus, a gente sabe que está inflamado, mas o nosso corpo ele está agindo para que essa ferida ela seja cicatrizada, entendeu? Então, todos os processos, aquela bacuação na ferida, aquela água que sai, logo depois tem o pus, e aí depois é que vem a casca. Então, tudo isso aí é muito trabalhoso para o nosso corpo fazer isso. Então, por favor, não arranquem as casquinhas das feridas, não, tá certo? Então, na reação inflamatória, a inflamação ela é um mecanismo que se desenvolve em decorrência de um dano mecânico causado por tecidos ou como resposta à presença de um agente externo, né? Sua atuação é conter a infecção em uma zona determinada, impedindo que os micro-organismos se dispersem pelo corpo, tá certo? Não se dispersem, ou seja, tomem outras partes do corpo, né? A inflamação conversa com a vasodilatação, que é a ampliação do diâmetro dos vasos sanguíneos da pele, que permite a chegada de mais sangue à zona inflamada. Isso provoca o enrijecimento, o aumento da temperatura na região do inchaço. Você vê que quando está inchado, né, normalmente fica quente. Além disso, galera, a vasodilatação ela favorece a chegada de grande quantidade de elementos de defesa na zona afetada. Proteínas para formar o coágulo sanguíneo e as células implicadas tanto na defesa inespecífica, que são os fagócitos, quanto na específica. Na zona inflamada são liberadas substâncias que irritam as terminações nervosas, que causa dor e em alguns casos causa até febre, né? O aumento da temperatura favorece a resposta imunológica, né? Então, quando aumenta aí a temperatura, o nosso corpo, o nosso sistema imunológico imitando um aviso aí de que alguma coisa está errada, né? Que aquela ferida ela está inflamada demais. Mas se essa febre ela ultrapassar os 40 graus, podem ser produzidas lesões muito perigosas. Então, é sempre bom, a partir de 40, 38 ou 39, 39,5, 40, você já procurar orientação aí de um médico, né? Essa lesão ela pode ser muito perigosa. Se os patógenos eles superam todos os mecanismos de defesa, entra em funcionamento a imunidade específica, que é o que nós vamos falar agora, né? Então, mecanismo de defesa específico, vamos entender aqui. A imunidade específica, que é diferente da imunidade inespecífica, ela se desenvolve ao longo da vida. Nós não nascemos com ela, né? Em função das características particulares do agente invasor. Esse tipo de imunidade, galera, vai sendo adquirido a partir do nascimento, em consequência da exposição do organismo a germes e substâncias presentes no ambiente, que passaram pelos mecanismos de defesa de imunidade inespecífica. Então, já passamos lá pelo mecanismo de defesa inespecífico, agora nós estamos aí desenvolvendo a nossa imunidade específica.
O sistema imunológico ele reconhece as substâncias estranhas, como os antígenos, e gera células que fabricam proteínas para elas, como os anticorpos. E também prepara células que atacam especificamente o antígeno. Então, vamos ver aqui, né, antígeno e os anticorpos, né? Os antígenos, eles são o conjunto de agentes estranhos que são capazes de induzir uma resposta específica no organismo. Pode ser, por exemplo, vírus, né, que causa aí a gripe, perdão, gente, vírus ou substâncias que existam na parede externa de um micróbio. Já os anticorpos são substâncias que o organismo produz para neutralizar os antígenos. São proteínas que se formam especificamente para um determinado antígeno, capazes de reagir a ele e bloquear a sua ação. Então, falamos aí sobre a questão dos mecanismos de defesa específicos, falamos sobre o antígeno, anticorpos. Agora vamos falar um pouquinho também, gente, rapidinho aqui sobre os linfócitos, que nós falamos tanto aí, né? Na imunidade específica, atuam vários tipos de glóbulos brancos, né? A gente sabe que os glóbulos brancos são os responsáveis aí pela defesa do nosso corpo. Entre eles, destacam-se os linfócitos, né? Há dois tipos, os linfócitos B e os linfócitos T. Os linfócitos B, gente, eles desencadeiam a produção de anticorpos quando se encontram diante de antígenos. E os anticorpos, eles se unem aos antígenos e os inativam. Eles vão lá e inativam esses antígenos, ou seja, o antígeno seria o que está atingindo aí o organismo. E os linfócitos T, em contrapartida, reconhecem o antígeno. Alguns linfócitos B e T, que já reconhecem um antígeno específico, podem ficar na circulação por um período variável, né? Os organismos, eles desenvolvem memória imunológica, contribuindo para a sua proteção contra a enfermidade, que em determinado momento provocou a resposta imunológica. O sistema imunológico, ao distinguir aquilo que é o próprio do que é alheio, ataca qualquer coisa que entre no organismo humano, o que às vezes não é conveniente. Por exemplo, né? Então, assim, o sistema imunológico, tudo que é averso, né? Tudo que não pertence àquele ambiente, ele vai atacar. É o mecanismo de defesa dele. E isso nem sempre é bom, porque às vezes a pessoa já faz um transplante de algum órgão, falha algum órgão, e o organismo receptor, ele ataca o órgão transplantado. E essa reação que é denominado rejeição, né? Então, assim, é ótimo, né? Mas às vezes acontece esse tipo de problema, o que para o transplantado não é viável, né? Você fazer um transplante e o corpo rejeitar aquele órgão que foi transplantado. Então é isso, gente, ó. Espero que vocês tenham entendido, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre alergias. É uma coisa rápida, né? Vamos entender um pouquinho sobre o que são as alergias, na verdade, né? As alergias, gente, elas acontecem quando o nosso sistema imune é capaz de produzir anticorpos contra antígenos, como falei anteriormente. Geralmente inofensivos, como alguns alimentos, né? Alguns corantes, o pólen de flores e alguns compostos presentes em medicamentos que às vezes geram sintomas incômodos, como a urticária, né, que é os caroços, muita coceira, falta de ar também. O choque anafilático é a forma mais grave de alergia, né? Ele pode ser causado quando o alérgico ele ingere o antígeno ou recebe por inoculação. Como, por exemplo, você tem alergia a algum medicamento e ele é introduzido na veia. Como a reação alérgica não depende da quantidade do antígeno absorvido, o choque pode ser causado por uma picada de escorpião, que levará a uma liberação intensa de histamina, acarretando, além da falta de ar, a asfixia, por edema de glote, a vasodilatação generalizada e a queda de pressão, que pode levar até a morte. Então, a alergia é uma coisa muito complicada. A gente precisa tomar bastante cuidado, principalmente quando as alergias são alguns medicamentos, né? Tem gente que tem alergia de pirona, por exemplo, que é um medicamento que é muito utilizado por exemplo, se você tem algum tipo de inflamação, febre, você vai para o hospital e normalmente querem injetar algum medicamento à base de dipirona. Então, vocês precisam estar bem atentos quando acontece esse tipo de coisa, quando você tem algum tipo de alergia, para informar logo antes, né?
A histamina, a gente tá aí falado, que eu falei anteriormente, né? A histamina, ela é formada a partir de aminoácido, de histidina, e é liberada pelas células do nosso sistema imunológico durante essas reações alérgicas. Ela causa a dilatação e a maior permeabilidade de pequenos vasos sanguíneos, né? É a substância responsável pelos sintomas de inchaço e irritação presentes em alérgicos, nas alergias. Então, foi isso. Eu espero que a aula não tenha ficado tão extensa. Eu espero que vocês curtam a aula. Se vocês tiverem dúvida, podem entrar em contato com a tia, que eu tiro todas as dúvidas, né? As nossas atividades aí os investigue da página 90 e 92. Para auxiliar nas respostas, façam a leitura da página 88 à página 93, tá certo? Então, muitos beijinhos e até a nossa próxima aulinha, viu?